aí vamos aproveitar e já vamos entrando, né, no nosso assunto de hoje, que é exatamente o triângulo dramático e as emoções. Esse assunto, gente, ele costuma ser às vezes muito pesado, porque nós estamos falando de algo que mexe conosco profundamente, porque tem muito a ver com as relações disfuncionais. São relações complexas, né? Então, o triângulo dramático vem da análise transacional, e é um diagrama, podemos colocar dessa forma, que é um triângulo. Exatamente aqui eu trouxe até a imagem aqui para vocês, né? É um triângulo, tá? Normalmente nós vamos ver esse triângulo com a ponta para baixo, tá? Mas aqui fica um pouco mais fácil para vocês verem, onde nós vamos ter um salvador, vamos ter um acusador e vamos ter a vítima, né? Então esse aqui é o diagrama do triângulo dramático. E dentro desse triângulo dramático nós temos as emoções que fazem parte desse triângulo, né? E aí eu trouxe, inclusive, uns bonequinhos aqui para poder ilustrar e falar melhor sobre esse assunto, porque, afinal de contas, nós somos uma escola, né? E dentro de uma escola nós precisamos ser o mais didático possível para que as pessoas possam entender esses assuntos de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma também lúdica, né? Então nós vamos imaginar, vamos colocar aqui os bonequinhos para vocês começarem a entender melhor o que é, né, esse triângulo, tá? Primeiro, nós vamos aqui imaginar que nós temos o primeiro persona. Dentro desse triângulo nós temos personas, ou seja, nós temos arquétipos, nós temos modelos emocionais que têm um comportamento muito a ver, tá, com essa questão que eu vou colocar, um comportamento disfuncional que faz parte desse triângulo que nós chamamos dramático. O primeiro deles nós vamos ver é o perseguidor, tá? O perseguidor, como o próprio nome começa a colocar, é aquela pessoa que tem uma persona muito irritada, tem uma persona muito raivosa, né? Nós temos aqui a raiva. E dentro dessa persona, normalmente tende a acusar os outros, tende a tentar se afirmar através de um comportamento muito irritado, de um comportamento muito mandão, de um comportamento onde precisa se empoderar, colocando os outros para baixo. E o mais interessante, né, que dentro dessa abordagem, se podemos colocar assim, né, desse triângulo dramático, é que nós podemos viver esses três papéis, como vocês vão ver já daqui a pouquinho. Então, o perseguidor vai ser aquele que ele vai tentar desqualificar o outro para se afirmar como pessoa, para se afirmar como um poder. Tá? Porque o perseguidor acredita que só vai ser respeitado se impor a sua vontade. Só vai conseguir ser ouvido, só vai conseguir ser até aceito, se conseguir ser forte, se conseguir ser dinâmico, se conseguir... E muitas vezes, dentro desse processo, né, de tentar se afirmar pela força, o perseguidor torna-se, como o próprio nome coloca, uma pessoa extremamente desagradável, né? Porque se você, por exemplo, vai achar que a verdade única é dele, tá? Vai achar que ele é o dono da verdade, ou ele ou ela, né? É o dono da verdade, que a sua verdade tem que prevalecer. Isso é muito, muito interessante, ou seja, não consegue, boa noite, Laís, não consegue se colocar de uma maneira mais afável. Vai sempre tentar se colocar de forma muito intensa e de forma que a gente costuma colocar que tem um abuso moral, muitas vezes, e talvez muitas vezes também um abuso, uma violência física em alguns momentos também, tá? Um dado importante, nós vamos aprender esses papéis durante a relação com a nossa família, tá? Isso tem a ver com a infância, isso tem a ver lá no início da nossa relação familiar. Boa noite, Roselita. Quando nós vamos aprendendo esses papéis para nos colocar diante da vida, tá?
O segundo papel vem o do salvador, ou salvadora, né? Sabe aquela pessoa boazinha que quer sempre ajudar, que nunca não diz não, que sempre acha que tem que estar presente dando a sua ajuda, né? Aquela pessoa que ela vai lhe ajudar, nem que você não queira. Sabe aquela história de dizer assim, vamos jantar, onde nós vamos jantar? Não sei, pode ser qualquer lugar, para mim tá tudo bem. Aí quando chega, né, o que é que você quer comer? Eu não sei, tá tudo, escolha, para mim tá tudo bem, né? Então geralmente são pessoas que têm muito medo de dizerem o que pensam, tá? Por isso mesmo, são pessoas que vão estar de alguma maneira se relacionando com o outro na tentativa de ser a boazinha, tá? A Roselita diz, eu era assim, a Laís, tipo 2 do Eneagrama. A Laís, é o tipo 2 do Eneagrama, né? Mas só que nós sabemos o que tem por trás dessa persona, né? Normalmente pessoas muito inseguras. Aliás, os 3 papéis são extremamente inseguros, né? Na medida que nós vamos vivendo papéis para nos autoafirmar sem conseguirmos ser nós mesmos, nós temos uma dose de insegurança muito grande aí dentro de nós, né? Mas o salvador se sente bem se conseguir salvar o outro. Se sente bem se conseguir, como essa própria palavra coloca, ser uma pessoa especial na vida de alguém, servindo a essa pessoa. E aí, obviamente, não vai conseguir, né, se realizar, porque em algum momento essa pessoa pode se irritar profundamente e se tornar um perseguidor. Eu fiz tudo por você e você não me aceita, você não reconhece. Tá? Essa palavra, eu fiz tudo por você e você não reconhece, é quando o salvador ou a salvadora entra no papel da perseguidora ou do perseguidor. Então, o mais interessante dessa abordagem é que nós vamos circular nos 3 papéis. Esse papel do salvador normalmente tem a ver com o medo de se colocar. O salvador é que só pensa no outro. Não é bem só pensar no outro, na verdade, essa pessoa diz que pensa no outro, né? Mas ela tenta se autoafirmar sendo uma pessoa que tenta salvar o outro, tenta salvar, o que é salvar? Fazer tudo pelo outro. Eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo. Sim, Rejane, e acaba se esquecendo de si. Perfeito. O outro papel nós vamos ter é o papel da vítima, tá? A vítima que é complicado, tá? O papel da vítima é aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo. Nunca nada estar bom. Sempre é a vítima, né, de tudo, tá? Assim, tipo assim, coitado de mim, eu não tenho sorte, o meu karma é pesado, nada dá certo pra mim. Tá? A Roselita está dizendo que tem um aqui na família. Sempre tem. Esse papel do triângulo dramático, na verdade, tem a ver com as relações familiares, né? Então, a vítima, o que é a vítima? É aquela pessoa que não consegue cuidar de si. Está sempre buscando alguém para resolver os seus problemas, está sempre culpando o mundo pelos seus problemas, nunca se responsabiliza, tá, por si. A Laís é o tipo 4 do Eneagrama. Pois é, mas o tipo 4 tem essa tendência quando está em disfunção, né? Porque o tipo 4 também é muito sensível e tal, e tem a sua asa 3, ou seja, isso aqui a gente já está falando, misturando aqui no Eneagrama. Se eu misturar os assuntos, vai ficar confuso, tá? Depois eu vou fazer uma live só sobre o Eneagrama também, que é muito legal. Então, a vítima é o coitado de mim, né? O que é que acontece? Enquanto o perseguidor não reconhece as suas vulnerabilidades, tá? E nem o salvador as suas necessidades, a vítima não consegue perceber as suas potencialidades, não consegue perceber a si mesmo enquanto pessoa,
né? Enquanto uma pessoa com seus próprios talentos também, com vários aspectos positivos. A vítima sempre olha para o seu lado mais difícil, para o seu lado mais negativo. Agora, qual é o interessante desse triângulo dramático, as suas emoções? Se o perseguidor tem uma tendência mais para a raiva, né, o salvador mais para o medo e a vítima para a tristeza, nós vamos perceber que assim, nós podemos trabalhar com os três, ou seja, desenvolver os três aspectos. Porque em algum momento nós vamos nos sentir vítima do mundo, né? Porque, por exemplo, o perseguidor, ele coloca a culpa no outro. A vítima coloca a culpa no mundo. Todo mundo é culpado pelas suas dificuldades, menos ela, né? Todo mundo tem sorte, menos a vítima, tá? A Rejaniza, essas pessoas podem se manifestar dessas três formas na mesma pessoa? Sim. Sim, porque essa é a grande questão. Dentro do triângulo dramático, nós podemos ir de uma ponta a outra do triângulo. Claro que vai ter uma persona, né? Mas que a gente desenvolve com mais facilidade. E também tem uma questão muito interessante. Tem determinadas situações, né, ou ambientes onde você vai utilizar alguma delas. Por exemplo, você pode ser um chefe ou uma chefa ou uma gestora extremamente perseguidora, tá? É aquela chefe chata, aquela chefe que tá cobrando o tempo todo, que acha que ninguém faz nada como ela ou como ele, né? Que tá colocando isso, essas pessoas, assim, já coloquei isso. Mas aí, de repente, em casa, você pode ser, vamos colocar uma mulher, né? No trabalho, ela é muito forte, ela é muito dinâmica e ela tem uma persona disfuncional da perseguidora dos seus subordinados. Quando chega em casa, ela pode ser uma mãe salvadora, que está tentando fazer tudo pelos filhos, pelo marido, né? Com aquele papel abnegado, que não consegue se ver, né? Porque acha que a família, os filhos são melhores ou maiores ou precisam de mais atenção, né? Ou busca o amor, né, dessa família através da imagem da abnegada, da boazinha. Ou seja, no trabalho tem uma persona, em casa tem outra. E na vida, nas relações com os amigos, pode ser que essa pessoa seja uma vítima. Pode se colocar, eu faço tudo no meu trabalho, eu faço tudo na minha família, ninguém me vê, ninguém me valoriza, tá? Então nós podemos, em cada ambiente desse, estar vivendo o triângulo dramático. Só que dependendo da nossa personalidade, vai ter uma dessas personas ou arquétipos que é muito mais forte, tá? Que sai normalmente. E aí, gente, esse é um grande problema, porque é preciso romper com o triângulo dramático para que nós possamos ser pessoas mais funcionais. Normalmente, como eu já coloquei, nós aprendemos esses papéis lá na infância, geralmente com pai, com mãe, né? Às vezes nós ter uma mãe salvadora, um pai perseguidor, ou ao contrário. Por exemplo, nós vamos ver muito isso em famílias com problemas de drogas, né? Pessoas adictas, né? Onde nós vamos encontrar muitas vezes uma mãe salvadora. E atenção, os salvadores são codependentes. O que é codependente? São pessoas que necessitam da vítima para se sentirem perfeitos. E os codependentes são muito complicados. Por quê? Porque eles precisam sempre da pessoa doente para poder cuidar. Então, eles sabotam os tratamentos dos seus membros, dentro desse exemplo que eu vou dar, por exemplo, de pessoas adictas, né? Então, você vai encontrar, muitas vezes, um pai, né, que é perseguidor, que entra pesado dentro da relação com o filho, aí vem a mãe tentando salvar, não faça isso, tadinho dele, não é possível, esconde as situações, né? Põe o filho ou a filha debaixo da asa e tenta tenta proteger. E aí o filho ou a filha vira a vítima dessa situação. A mãe, uma codependente, né? Onde fica olhando o tempo todo para esse filho, o pai com raiva agride e aí nós temos uma família disfuncional
que vão formar membros com esse mesmo jogo, porque na verdade, dentro do triângulo dramático, nós estamos falando de um jogo psicológico, de um jogo de emoções muito perigosas, né? De um jogo onde eu tento manipular o outro, assumindo alguma dessas características, seja perseguindo, agredindo, culpando, porque o perseguidor vai culpar, né? Ele não vai achar que ele está errado, nunca um perseguidor acha que está errado, por isso é muito difícil o diálogo com o perseguidor, porque ele sempre vai achar que tem razão, tá? E o salvador vai sempre achar que alguém precisa, né, dos seus cuidados. E aí, conclusão, não se vê, não se olha. Não se vê enquanto pessoa se não tiver alguém para cuidar. Só vai se sentir inteiro e feliz se tiver alguém, se tiver a vítima, se tiver alguém doente, né? Doente tanto física como emocionalmente, para que o salvador possa se sentir feliz, bonzinho ou boazinha, ou seja, se sentir inteiro. E nesse momento nós vamos fortalecendo esses papéis dentro da família, se não romper, se não tivermos energia para romper com esse triângulo. Para isso, tem uma outra teoria, né, que é o triângulo da realização. Enquanto nós temos o perseguidor, né, o salvador e a vítima, nós podemos mudar esse triângulo aqui para o triângulo da realização, que é o quê? Vamos colocar outro bonequinhos aqui. Nós vamos o criativo, né, que é o arquétipo da criança feliz, porque a vítima é o arquétipo da criança ferida. Isso é importante colocar para vocês. A vítima tem o arquétipo da criança ferida, ou seja, é uma pessoa que tem feridas muito fortes da infância. O perseguidor é o arquétipo do masculino tóxico. Pode ser mulher ou homem que esteja vivenciando isso, não importa. Mas esse masculino interno é um masculino ferido, é um masculino doente. Por isso mesmo tem que ter trabalhos, né, de ressignificar esse pensamento do seu poder ser um poder destrutivo. E o salvador é o arquétipo da mulher ferida, do maternal disfuncional, onde eu dou tudo e não recebo, mas em algum momento eu vou cobrar de forma muito violenta, tá? Para romper com esse arquétipo, né, com esse ferido, nós vamos ter então o triângulo da realização, que é um triângulo criativo, que é o lado intenso, o lado luz desse triângulo dramático. Como é que eu realizo isso? Primeiro, o masculino tóxico, ou seja, o perseguidor, tem que começar a se perceber como é que a pergunta é como é que eu coloco o meu poder na relação com as pessoas? Como é que eu posso colocar esse poder de uma forma criativa e não punitiva? Então, óbvio que tudo vai passar pelo processo de autoconhecimento, né? Eu me perceber como é que eu me relaciono com as pessoas de forma, né, nas várias áreas da vida, se eu me relaciono como perseguidor, como salvador ou como vítima. Então, a partir do momento que eu percebo qual é o mais forte desse triângulo, né, que eu estou vivenciando, eu vou buscar soluções. E que soluções são essas? Primeiro, trabalhar o meu eu criativo interno, que é a minha criança divina, ou a criança feliz. A Mônica Dourada dizendo, muito instrutivo, Isa, trabalhar a criança ferida é o início da cura. É por aí, querida, porque normalmente nós vamos buscar esses papéis lá na infância, buscar tipo assim, nós vamos nos habituar a buscar afeto, vestindo essas carapuças ou esses arquétipos ou vivenciando isso, né? Ou perseguindo, sendo muito duro nas nossas colocações, né? Ou sendo a boazinha, que não digo não para ninguém, que eu quero sempre salvar todo mundo, que eu sempre quero dizer uma palavra boa para as pessoas, né? Porque todo mundo merece e tal. Claro que merece, mas eu tenho que me olhar primeiro também, porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim, né? Por isso a saída do Salvador é principalmente trabalhar a sua potência interna, tá?
trabalhar o seu potencial, buscar os seus talentos, se ver, ressignificar a sua visão de si mesmo, se olhar como uma pessoa merecedora da vida, merecedora de ser feliz, merecedora de também ter alguém, né, que cuide dela. Não só eu tenho que cuidar do outro, né? Então, de repente, quem é salvador precisa reconhecer as suas potencialidades, tá? Quem é vítima precisa trabalhar a criança ferida para trabalhar a sua, vir, né, à tona a sua criança divina, alegre, criativa, cheia de ideias, né, que vai estar sempre buscando uma forma de ser feliz, né, de buscar algo criativo para resolver os problemas também, tá? E quem é o perseguidor tem que trabalhar seu eu sábio, a sabedoria interior, a sabedoria para buscar maneiras de se relacionar com as pessoas de uma forma mais positiva, de uma forma menos agressiva. Para isso, o perseguidor tem que trabalhar a raiva, né? A profunda violência do seu eu, né? Tem que trabalhar a sua espiritualidade num conceito mais filosófico, não é? Não estou falando das questões religiosas, né? Mas um conceito mais filosófico da vida, no momento em que eu olho para o outro, não com um olhar de acusação, mas eu posso olhar e me colocar dentro das relações de uma maneira mais positiva. Eu posso cobrar, eu posso me colocar sem deixar o outro menor do que eu, né? Então o perseguidor tem que trabalhar o seu eu sábio. Já a criança divina, como eu coloquei, a vítima, aliás, tem que trabalhar a sua criança divina, que é a sua criatividade, trabalhar a tristeza. Porque normalmente quem se coloca no papel da vítima são pessoas que têm uma tristeza muito, muito grande na alma. Estão sempre reclamando de tudo. E essas pessoas normalmente vão desenvolver várias doenças. Esse é que é pior, tá, gente? Desenvolver doenças para serem cuidados, porque a vítima precisa de um perseguidor para se sentir pobre, coitado, e precisa de um salvador para cuidar de si, né? Então, quando nós vamos trabalhar os arquétipos do triângulo da realização, nós estamos invertindo essa energia pesada, trabalhando a criatividade, as potências para a realização dessa criatividade, tá? E trabalhando principalmente a sabedoria interior. A Roselita pega o melancólico. Você está falando aí dos temperamentos, né, Roselita? Normalmente um melancólico ele pode desenvolver bem o papel de vítima pela sensibilidade, né? Um temperamento melancólico. Porque são pessoas muito sensíveis e acaba, né, muitas vezes vendo o lado mais difícil da vida e se não tiver cuidado realmente se torna, veste essa carapuça da vítima mais facilmente. Enquanto o colérico vai vestir a carapuça, né, o temperamento colérico do perseguidor, né? Agora, isso não significa que todo melancólico, temperamento melancólico, temperamento colérico vai ser um perseguidor, vai ser uma vítima, não. Isso depende muito da cultura familiar, depende muito da questão familiar, né? Porque normalmente esses papéis eles são desenvolvidos em famílias mais disfuncionais. Mas aí, né, qual é a família perfeita? A gente vai perguntar, né? Não existe. Né? Todas as famílias têm dificuldades. Então, cabe a nós percebermos quais desses papéis eles são mais difíceis na nossa vida, né? Que estão dificultando a nossa vida para que nós possamos, então, desenvolver o triângulo da realização, né? Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, durante muito tempo, eu fui muito perseguidora na relação do trabalho, quando eu como líder, né, como gestora. Eu digo isso porque eu tenho trabalhado muito isso, né? Eu tinha um arquétipo de que o líder tinha que ser intenso, tinha que ser forte. Então a minha relação, principalmente com os homens, era de perseguidora. Eu nunca chegava de uma forma mais harmônica. Eu já chegava, claro, dependia da situação, né? Eu já chegava de uma forma muito intensa, de uma forma, às vezes, massacrante com
o masculino. E aí tem a ver com a minha relação com meu pai, a minha relação com várias figuras de autoridades da minha infância, né? Onde eu tentava me impor para poder ser ouvida por esses masculinos. Quando eu percebi isso, eu vi que realmente era uma maneira totalmente disfuncional de relacionamento, principalmente dentro do trabalho, que acabava me trazendo muitos problemas, né? Já quando eu atuava como terapeuta, psicoterapeuta, eu entrava no papel da salvadora, tá? De acolher, de estar ali sempre disponível, de não dizer não, de estar sempre tentando resolver, de estar sempre aberta para os meus clientes, né? E eu também comecei a perceber que não era bacana esse posicionamento, né? Eu tinha que ter uma outra posicionamento, porque se assim eu fazia do meu cliente uma vítima. E se eu fizesse desse cliente uma vítima, ele não iria se empoderar. Então eu teria que ter outra postura. E muitas vezes, como mãe, eu me vi como vítima, né? Porque eu achava que eu fazia tudo pelos meus filhos, né? E não tinha o retorno. Isso quando eles eram adolescentes, né? Então, quando eu percebi esses papéis desse triângulo dramático, foi quando eu comecei a estudar análise transacional, né? E aí eu vi como era que cada um desses arquétipos, desses papéis, entravam na minha vida. E principalmente qual eram os que traziam mais dificuldades, né? Conflitos para mim. E foi aí então que, obviamente, eu fui trabalhar então o triângulo da realização. E aí, gente, eu trabalhei muito a cura da criança ferida, porque tinha a ver, obviamente, com essa minha criança ferida, né? Várias dificuldades familiares lá na infância, tá? Um pai alcoólico, né? Uma mãe muito sensível, eu filha mais velha. Então era óbvio que a partir desse momento eu ia vestir vários tipos de personas para sobreviver, porque na verdade tudo isso é só sobrevivência, gente. Nós vamos nos relacionando com a vida e vamos tentando nos colocar da maneira que nós pudermos para poder sobreviver. Só que o autoconhecimento, né, traz a cura. Então, quando nós percebemos que nós não estamos bem, quando nós percebemos que muito das nossas posturas trazem muitos problemas para nós, só nos resta uma coisa: ou aceitar isso e ficar realmente no papel da vítima, né? Ou trabalhar a minha criança divina, tá? E essa criança divina, ela é criativa, ela é feliz, ela é alegre, ela tem boas ideias, né? Trabalhar o meu eu potente, as minhas potências, os meus talentos, para colocar em prática a minha criatividade. A minha criança divina precisa do meu eu potente para que ela possa se realizar. E unindo tudo isso, nós vamos ter o nosso eu sábio. O eu sábio traz e sabe exatamente como unir as nossas potências, a nossa criatividade, as nossas ideias e colocar tudo isso em prática. Então, o que acontece é que precisamos sim desse autoconhecimento para rompermos com esses arquétipos que nos colocam para baixo, deixa a nossa vida não produtiva e feliz, tá? A Mônica diz: todos nós somos crianças feridas até nos conscientizarmos. Sim, querida, todos nós temos uma criança ferida dentro de nós e que alguns são mais feridos, outros menos, né? E essa criança, ela costuma se manifestar através de vários sintomas físicos ou emocionais ou mentais. Então, as doenças, aí tem aquela história da doença como caminho, né? As doenças, elas são importantíssimas para nos mostrar exatamente como é que nós estamos com a nossa ferida interna, tá? Roselita, o curso que virá irá trabalhar esse triângulo, sim. O curso de autocura, né, de curando as emoções que nós vamos vamos fazer em novembro, né? Nós vamos trabalhar o triângulo dramático, nós vamos trabalhar inclusive a constelação das emoções, porque nós vamos tentar
limpar o nosso campo emocional e um campo emocional que vem da nossa família muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Então essa criança ferida, ela é fruto do quê? Exatamente, de toda uma história familiar, de toda uma infância, de toda uma relação intensa que às vezes está nos nossos antepassados, ó, mais lá atrás, tá? A Laís diz, o autoconhecimento, a lição de cada dia. Pois é, querida, a nossa lição é o autoconhecimento até o dia que a gente sair desse planeta. Mônica, Isa muito me ajudou nisso. A Isa muito me ajudou nisso. Ah, querida, gratidão. Então, assim, gente, nós vamos trabalhar, vocês estão já convidados, tá? Para um workshop gratuito, tá? Que nós vamos ter pelo Zoom. Tá? Esse workshop será no dia 11 de novembro, 11 não, 4 de novembro, por isso é muito legal que vocês entrem no Telegram, porque quem quiser participar desse workshop gratuito, vai ter que receber um link. E para esse link, nós temos que ter exatamente o quê? Um local para receber. E esse local será o Telegram, tá? Então entre no nosso grupo do Telegram, o link está aí na nossa bio, para que você possa participar desse workshop, que será totalmente gratuito e teremos várias atividades para trabalhar as emoções, né? Atividades como sair do triângulo dramático, como constelar as emoções que doem na nossa alma, tá? E aí no curso, obviamente, nós vamos aprofundar tudo isso, né? O workshop será muito mais prático, apesar de ser online, né? Mas tem várias atividades que podem ser bastante interessantes para que nós tenhamos essa consciência de que nós podemos sim curar nossas emoções, pelo menos as que estão mais, né? No nível mais superficial. Deu aqui uma travada, né? A Rejane falou, lá na bio da Casa das Emoções tem o link do Telegram. Sim. Então, gente, alguém tem uma pergunta aí? Vamos lá fazendo algumas perguntas para que nós possamos aprofundar. Ou eu brinco muito, né, nas minhas falas, eu sempre digo assim, se não tem pergunta é porque ou eu expliquei bem demais ou ninguém entendeu nada do que eu falei. Então, por favor, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos aqui, tá? Se não, nós vamos fechar nossa live para não ficar muito, não nos estendermos muito, colocando o seguinte, gente, o triângulo dramático, ele é uma realidade na nossa vida, na maioria de nós, né? Mas que tem sim uma maneira de sairmos desse triângulo. E a maneira é usarmos o nosso eu criativo, que é a criança divina, descobrir as nossas potencialidades, tá? E encontrar o nosso eu sábio. E nós vamos fazer, com certeza, atividades para trabalhar e fortalecer esse eu sábio, tá? Isa, então os temperamentos não estão ligados a essas pessoas, propriamente dito, não. Agora, essas pessoas vão ter alguns dos temperamentos terão uma predileção maior, tá? Mônica, qual é a semelhança com a constelação familiar? Bom, Mônica, a constelação familiar, ela traz toda uma consciência das leis, principalmente as leis do amor, de Bert Hellinger, né? Para que nós possamos melhorar os emaranhamentos. Então, ela vem com certeza melhorar bastante, tá? Esse triângulo dramático. Porque normalmente esse triângulo dramático muitas vezes tem a ver com a cultura da família e já vem passando de geração a geração. Então, quando nós trabalhamos com a constelação, nós conseguimos desemaranhar algumas situações que fazem com que nós tenhamos energia e força para romper com essas pessoas do triângulo dramático, tá? Então, e é isso que é interessante, porque eu tenho realizado um trabalho muito voltado para a questão do jogo de constelação, né? Uma visão sistêmica, um jogo sistêmico, onde nós trabalhamos, inclusive, as emoções mais emaranhadas, né? Por exemplo, um exemplo pessoal, como eu desenvolvi a síndrome do pânico, o medo e a ansiedade,
é a emoção-chave da minha essência. Então, eu trabalho com medo, com ansiedade, ansiedade é aquela preocupação excessiva com o futuro, que tem a ver com esse medo, né? Com medo, você está sempre tentando se proteger, tá? E quando a gente trabalha com a constelação das emoções, por exemplo, a gente consegue olhar para esse medo, inclusive esse medo ancestral, porque eu já descobri, né, que esse é um medo que está aí há gerações e gerações nas mulheres da minha família. E aí eu venho rompendo, eu venho trabalhando para romper com esse emaranhamento ou com esse adoecimento através do medo, né? E assim eu me curando, eu vou curar com certeza também os meus descendentes. E quando eu falo de cura, gente, isso não significa que nós não vamos ter mais problemas. Claro que nós vamos ter. Nós curamos uma parte desse medo, por exemplo, no meu caso. Mas tudo é como se nossa consciência é como se fosse uma cebola, com vários níveis, né? Então nós vamos trabalhando os níveis, vamos trabalhando em forma espiral. Até que se for nessa encarnação a gente conseguir, maravilha. Senão a gente limpa aí uma boa parte, né? Laís, amo as constelações e conheci com você com os bonequinhos. Pois é, eu sou uma apaixonada pela constelação, principalmente dos bonequinhos, e tenho usado agora a constelação na água, a constelação fluvial, né? Que é muito legal, que é o momento que a gente trabalha, o campo é a água, né? O campo mórfico da família é a água, e nós colocamos lá os bonequinhos, e a água se movimenta no próprio movimento da água e vai levando os bonequinhos lá para vários lugares. E aí a gente vai trabalhando, falando as palavras de cura, né, as frases de cura, e ali nós vamos reorganizando esse campo familiar e as questões que nós levamos para constelar, né? É muito legal. E no curso de Curando as Emoções, nós vamos trabalhar, sim, com a constelação na água. Eu vou ensinar a vocês, né, como constelar, como se autoconstelar usando o campo mórfico da água. Vai ser bem legal, garanto, tá? Muito bom, gente! Então, é isso. O triângulo dramático, ele existe nas relações, e que se nós quisermos sair e curar a nós e a nossa família, nós temos que trabalhar com o triângulo da realização. Ou seja, trabalhar com o meu eu sábio, trabalhar com o meu eu das potencialidades e trabalhar com o meu eu criativo. Então, meu eu criativo me ajuda a ter ideias, tá? Para que as minhas potencialidades, para fortalecer as minhas potencialidades, e o meu eu sábio me ajuda a realizar, a concretizar essas ideias e essas potencialidades. Isso é possível? Totalmente, tá? A Jane diz gratidão por mais uma live incrível. Isa, gratidão a você. Roselita Maravilha, gratidão. Eu é que agradeço, gente, por vocês estarem aí conversando comigo, dialogando, e que também eu possa levar, porque essa é a minha missão, para que eu possa levar ideias e principalmente educação emocional. Essa é a missão da Casa das Emoções, é a minha missão, é a missão de toda. Você sabia que as feridas emocionais da infância impactam intensamente na nossa vida adulta, principalmente na forma como nos relacionamos afetivamente? E que esse tipo de ferida, né, vai impactar no modelo de relacionamento que nós levamos ou estamos vivenciando na nossa vida adulta. Será que você é a perseguidora, você é a vítima ou você é salvadora na sua relação? Então vamos descobrir isso fazendo o jogo. É um jogo de tabuleiro, onde cada uma dessas casas tem um significado, né? Promessa de compromisso, decepção do passado, dicas de amor, casamento dos pais, decepção do passado, e cada casa dessa vai ter uma carta, um deck de cartas correspondente que você vai pegar para você descobrir qual é o tipo de crença positiva que você precisa vivenciar para um grande amor. Por exemplo, posso ser atraente, divertido e amada. Então essas crenças vão fazer com que você se encontre num novo tipo de relacionamento. E tem ainda a meditação de abertura do campo, meditação cortando o passado, que é exatamente para você poder descobrir um novo modelo, uma nova forma de viver um grande amor.